Boa tarde, Madalene. Boa tarde, pessoal. Um dos temas mais polêmicos atualmente em discussão na Câmara dos Deputados, uma proposta que flexibiliza as regras para a venda de agrotóxicos no Brasil, foi tema de uma reunião que durou mais de 5 horas lá na Câmara dos Deputados. E apesar de muito debate, gritaria, mobilização dentro e fora da Câmara, na vida real e também na vida virtual, na internet, nada disso foi votado. O assunto continuou parado do jeito que estava. A deputada que estava conduzindo a sessão, a Tereza Cristina, do Democratas do Mato Grosso do Sul, encerrou os trabalhos por volta de 3h30 da tarde. Isso por causa da ordem do dia da Câmara, que é, digamos que, o horário nobre dos trabalhos dos deputados. Há a possibilidade de que a sessão seja retomada ainda hoje, se a ordem do dia acabar rápido, mas isso é pouco provável. Então esse assunto deve ficar mesmo para os próximos dias, até mesmo as próximas semanas. Mas o que é essa história? Vamos contar para vocês. O tema em discussão é o projeto 6299. Ele permite que os agrotóxicos no Brasil, ou melhor dizendo, para que haja venda de novos agrotóxicos no Brasil, seja necessária a aprovação apenas do Ministério da Agricultura. Atualmente, é necessário que haja aprovação do IBAMA, da Vigilância Sanitária, da Anvisa, e também do próprio Ministério da Agricultura. A proposta também prevê o fim da palavra agrotóxicos, mudando o termo para pesticidas. Os argumentos de quem é a favor desse projeto é de que a lei atual burocratiza muito o setor. Eles citam um dado em termos de prazo, de tempo. Segundo eles, no Brasil, são 8 anos para que haja autorização para que uma nova molécula, né, que é como eles chamam o produto base, que acaba ocasionando um novo agrotóxico, são 8 anos para que haja comercialização de um novo produto. Em outros países que também são fortes no agronegócio, como a Austrália, os Estados Unidos, são apenas 2 anos, e isso evidentemente gera perda de competitividade do Brasil no cenário internacional. Por outro lado, os que são contrários a essa medida diz que isso vai flexibilizar, vai reduzir muito a fiscalização e vai permitir um uso mais descontrolado de agronegócio, de agrotóxicos no Brasil, alguns que ainda não se sabe direito os impactos que podem causar à saúde. Os efeitos disso podem ser sentidos tanto pelos consumidores finais, eu, você, qualquer um que compra um alimento, como também pelos trabalhadores que manuseiam esses alimentos lá no campo. Por causa disso, os opositores ao projeto, eles têm feito muita mobilização. Hoje pela manhã, quando começou a discussão na Câmara, foi feito um tuitaço, né, com a participação de algumas celebridades, como a modelo Gisele Bündchen, a apresentadora Bela Gil e o cineasta Fernando Meirelles, todos contrários a essa votação, a aprovação do projeto, melhor dizendo, que eles chamam de PL do Veneno, Projeto de Lei do Veneno. Nós separamos um trecho de falas de parlamentares a favor e contra o projeto. Quem fala a favor é o deputado Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul. E quem é contrário é o Paulo Teixeira, do PT de São Paulo. Isso é para vocês tomarem conhecimento dos argumentos que estão sendo apresentados pelos parlamentares. Inclusive, o que eles querem é direito de produzir medicamentos veterinários, defensivos agrícolas, que são usados em qualquer país do mundo. Os Estados Unidos estão na nossa dianteira, outros países, eles usam esses produtos e nós não podemos usar. Tem alguém que está sendo ouvido aqui. São as grandes empresas que produzem agrotóxicos, que não querem nenhuma regulação, que querem botar o veneno na mesa do povo brasileiro e que querem ganhar dinheiro explorando a deterioração da saúde do povo brasileiro. E aí, como nós falamos, apesar de 5 horas de debate, não houve nenhuma votação hoje. E essa não foi a primeira vez que isso aconteceu. No último dia 16 de maio, houve algo muito parecido, uma sessão longa, com muito debate, muita discussão, mas nenhuma votação. Porque como esse é um assunto muito polêmico, os deputados estão usando todo aquele arsenal de que eles têm direito para fazer com que o ponto de vista deles seja favorecido. Obstruções, interrupções, apresentação de requerimentos, aquele jogo todo parlamentar que nós já conhecemos bem. Então não houve nenhuma novidade. Madalene, a gente vai continuar acompanhando esse assunto e vai trazer as informações para o nosso público. Agora, o que é triste, né, Olavo, é que esse debate não seja feito com seriedade sob o ponto de vista técnico da necessidade de produção de alimentos e da saúde da população. Ele seja feito como uma bandeira por pessoas que não têm, na realidade, nenhum preparo, nenhum estudo para tratar disso. Um país em que a gente tem quantidades de terra imensas, uma capacidade de produção enorme, um país que é exportador, um país que tem um agronegócio que é exemplo e que tem pessoas morrendo de fome. Muitas das pessoas que estão falando aí
sei, acho que nunca plantaram um tomate, nunca plantaram uma alface, nunca tentaram plantar uma couve. E por isso são pessoas que acham que dá para você fazer, vamos dizer, grandes lavouras sem nenhum tipo de agrotóxico, sem nenhum tipo de defensivo agrícola, que você não vai matar o Brasil de fome se você não puser nada. Você pode fazer tudo orgânico. Dá para alimentar um país com tudo orgânico. Porque era assim antes, muito tempo atrás era assim. Eu sempre ouço as pessoas falando, não, mas olha, na Idade Média era assim, não tinha agrotóxico, o parto era natural, mas morria muita gente. Inventaram essas coisas para quê? Para morrer menos. Tá morrendo menos ou mais? Tá morrendo menos. Ah, mas as pessoas têm câncer. Tem, só que elas vivem 70 anos, elas viviam 30. Então, assim, há que se ponderar. O Brasil permite agrotóxicos que são proibidos em outros países? Permite. E existe uma rota disso. Europa, Estados Unidos, Canadá proíbem primeiro coisas que fazem mal para as pessoas. Depois essa proibição vem para a América Latina. Aí o pessoal foge com essas coisas que não pode, lá vamos dizer para Birmânia, Bangladesh, África, até que se torna uma violação de direitos humanos tão flagrante que é banida do mundo. Tem que se discutir as coisas na realidade. O que eu estou vendo aí é campanha eleitoral, né? Você falou muito bem, você tocou num ponto interessante, que um deputado que falou hoje na comissão, o deputado Nilson Leitão, que é o líder do PSDB e muito ligado ao setor do agronegócio, ele deu uma, digamos que uma trucada, né, para usar uma linguagem bem simples. Ele falou que o pessoal do PT, que está agora vociferando contra esse projeto, que eles tiveram 13 anos na presidência da República e não moveram, né, não se moveram para restringir o agronegócio, para restringir a venda de agrotóxicos no Brasil. Então, segundo o deputado Nilson Leitão, muitos dos deputados que estão se opondo a esse projeto, eles sabem que não dá para abrir mão disso, mas estão agindo dessa maneira por interesse eleitoral, para ter um discurso, um vídeo para usar no YouTube durante as eleições desse ano. Por outro lado, tem muitas reportagens, muitas denúncias de que no Brasil há setores, há cidades mais distantes, cidades menos próximas dos grandes centros, em que pessoas estão ficando doentes, um número grande de pessoas está contraindo doenças em virtude de manuseio de veneno, né? Ou melhor dizendo, manuseio de produtos de defensivos agrícolas em que não se sabe também o impacto. Então, assim, você falou tudo, Madeleine, é um assunto que demanda um debate técnico. Qualquer debate ideológico, vamos liberar tudo, vamos proibir tudo, a meu ver, e acho que ao seu também, pelo que você falou, está errado, está precipitado. E o debate técnico eles não vão fazer nunca, porque a gente tem aí tudo movido por interesses que não são, infelizmente, os nossos do povo brasileiro. Mas, enfim, daqui a pouquinho vocês vão ler essa matéria, tudo que foi discutido ali no blog A Protagonista. Olavo, um beijo, até amanhã. Valeu, Madeleine, até amanhã, pessoal.